Bem, boa tarde a todos os presentes. Iniciando hoje mais um encontro aqui do projeto Webinares da Faculdade Princesa do Oeste, tá? E aqui, já saudando aqui de antemão, aqui toda a equipe que está trabalhando, né, para a realização desse encontro, e saudando a professora Ana Paula Marques de Souza, né, nossa convidada especial, conferencista para o dia de hoje. E eu gostaria só de ressaltar aqui que tivemos três encontros anteriores a este, né, no dia 10 de junho, né, tivemos como conferencista a professora Alessandra Almeida Barros, como mediador o professor Keynes Rezende Mota, coordenador do curso de Direito da Faculdade Princesa do Oeste. No dia 17 de junho, tivemos o professor Marcos Pinto Aguiar, como conferencista, e o professor Felipe Bezerra Braga, também da casa, né, professor da Faculdade Princesa do Oeste, tratando da temática dos direitos humanos, e professor Keynes e professora Alessandra, dentro da temática do direito penal. Na sequência, no dia 24 de junho, tivemos um encontro com a professora Vanessa Batista Oliveira, como conferencista, e a professora Antônia Morgana Coelho Ferreira, professora da casa, também no curso de Direito da Faculdade Princesa do Oeste, tratando desses impactos do coronavírus dentro do âmbito do direito do trabalho. E, por fim, né, hoje será o nosso último encontro do projeto Webinares, e aí, como conferencista de hoje, professora Ana Paula Marques de Souza, e eu como mediador, Igor Benevides, também sou professor do curso de Direito da Faculdade Princesa do Oeste. A temática do projeto trata-se do direito e a crise do coronavírus, e impactos nessas diversas áreas, certo? Tanto na área do direito penal, como na área dos direitos humanos, como direito do trabalho, e, por fim, hoje, direito do consumidor. Tá? Então, de antemão, já saudar a professora Ana Paula Marques, e aqui gostaria de já apresentá-la, né, professora Ana Paula Marques, graduada em Direito pela Universidade Vale do Acaraú, especialista em Direito Processual Civil pela UVA também, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, na UFPB, doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, né, a FDV. Além disso, é professora dos cursos, né, de Direito da UVA, da Faculdade Luciano Feijão, coordenadora também de cursos de pós-graduação, lato sensu em Direito da UVA em Sobral, é advogada, associada ao CONPED também, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, e a SBPC, né, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Além disso, né, é uma grande honra para mim estar aqui nesse encontro com a professora Ana Paula, que foi responsável pela autorização do nosso curso de Direito na Faculdade Princesa do Oeste, né, grande admiração por todos nós, pelo seu trabalho desempenhado como profissional e como ser humano aí competentíssimo. E foi nossa coordenadora também, né? Junto com o professor Keynes, que atualmente ainda exerce, né, essa função dentro da nossa instituição, né, da Faculdade Princesa do Oeste, e mesmo não estando mais na FPO, mas trabalha sempre de forma remota, né, mantendo sempre o contato com a coordenação e com todos nós, professores, que são de grande valia aí todo o seu aprendizado, a sua experiência na prática. Então, professora Ana Paula, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade e atenção. Sempre é uma honra tê-la conosco, participando desse encontro, e gostaria já de deixar claro que a FPO também se encontra de portas abertas para lhe receber sempre que tiver disponibilidade, né, e casar dentro da sua agenda, né, diante de tantas atribuições que exerce, se Deus quiser. Pois então, com a palavra, professora Ana Paula Marques de Souza, tratando aí dos impactos do Covid-19 dentro da área do direito do consumidor. Muito obrigada, professor Igor, pela excelente apresentação. Fico muito satisfeita em tê-lo aqui nessa mediação desta minha palestra. Estou aqui retornando para a FPO, desta vez trabalhando uma temática que me é muito íntima, né, muito próxima, que é a questão do consumidor. E aí eu agradeço muito por você estar aqui mediando toda essa situação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo o nosso público que está aqui nos assistindo, né, aos acadêmicos da Faculdade Princesa do Oeste e também aos meus alunos e orientandos que estão aqui assistindo da Faculdade Luciano Feijão, né. Então, gostaria de agradecer imensamente, afinal, sem nossos alunos, nós nada seríamos, e a importância deles estar aqui conosco. Em segundo lugar, gostaria de agradecer imensamente ao professor Keynes, coordenador do curso de Direito, por ter me possibilitado retornar aqui à casa, né, para falar deste assunto, para trabalhar e finalizar este ciclo de webinários, que foi brilhantemente organizada pelo professor Keynes, então, coordenador aqui do curso de Direito, a quem eu guardo
constante admiração e respeito pela sua competência, pelo seu profissionalismo, pela sua responsabilidade. Meu muito obrigada, professor Keynes. E lógico que eu não posso deixar também de agradecer ao professor Delano, que é diretor acadêmico da Faculdade Princesa do Oeste, que eu conheci ainda quando a gente trabalhávamos juntos na Universidade Estadual Vale do Acaraú, e que hoje é um grande amigo do coração. Gostaria de agradecer a Carol, a Cacá, a dona Piedade, que tem feito todos os cuidados e zelo com essa brilhante instituição que é a Faculdade Princesa do Oeste, e que hoje é referência em ensino superior na região. Meu muito obrigada por ter me dado e possibilitado diversas chances aí na Faculdade Princesa do Oeste, por ter confiado no meu trabalho, enquanto à frente do curso de Direito, enquanto na coordenação, e ainda hoje está aqui me possibilitando retornar a casa. Por fim, eu gostaria de cumprimentar a dona Terezinha, em nome de todos os funcionários da Faculdade Princesa do Oeste, a quem eu guardo um grande carinho, que ainda hoje é uma pessoa que está dentro do meu coração, e a todos os funcionários que estão aí presentes, incluindo nossos queridos professores do curso de Direito. Enfim, nós vamos trabalhar hoje uma temática que é bastante rica e que tem bastante assunto a ser discutido. E, de certa forma, ainda não temos determinados posicionamentos dos tribunais sobre esse assunto, que é exatamente referente ao direito do consumidor e ao coronavírus, que nós estamos vivendo uma situação extremamente excepcional no nosso sistema, está impactando todas as disciplinas jurídicas, não somente o direito do consumidor, mas o direito civil, o direito penal, o direito do trabalho. Então, nós verificamos que esta situação pandêmica, ela está envolvendo a todos nós em determinadas circunstâncias e situações em que, em alguns momentos, nós não estamos sabendo ainda como resolver. E aí, a partir desta análise, deste fato social, nós podemos analisar como o direito ele se faz importante, não só como norma, não só como direito positivo, como direito imposto pelo Estado, mas também numa referência aos próprios direitos subjetivos, daquilo que nós gostaríamos, daquilo que nós achamos que é o nosso direito. E aí, nessa sintonia do direito, enquanto não somente norma, mas como faculdade, ciência, fato social, justo, nós estamos tentando chegar a uma adequação da melhor forma possível para se manter a integridade social. Eu vou apresentar aqui algum material para vocês, que é exatamente alguns temas que referem a esse nosso trabalho nesse ciclo de webinar, que é esta referência à repercussão do coronavírus no direito consumidor. O direito consumidor me é uma disciplina extremamente querida, enfim, porque eu sou titular desta cadeira lá na Faculdade Luciano Feijão, e o direito consumidor já está comigo desde a minha época de graduação. Eu trabalho com essas temáticas envolvendo isso desde pelo menos 2005. E nós estamos vendo que, apesar do direito consumidor ele ser um instituto novo, digamos assim, que veio em ocasião desses direitos sociais existentes e principalmente se consolidou com a Constituição Federal de 88, ainda temos muitas questões para avançar e para chegar a uma determinação final. Então, o direito consumidor ele surge nesse novo estado pós-moderno, em que verifica-se não somente a existência de uma parte que seja preponderante nessa relação, verifica-se que é interessante que haja uma análise também daquela parte considerada vulnerável da situação, que é exatamente nesta questão que envolve o consumidor. A Constituição Federal de 1988, ela trouxe uma tripla disposição em seu corpo. Ela traz o direito consumidor não somente como direito fundamental, lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, mas ela também traz como princípio da ordem econômica, ao lado de princípios que envolvem o meio ambiente. A defesa do consumidor, ele também é importante
também nesta questão da ordem econômica, ao lado desta livre concorrência e livre iniciativa. Então, verifica-se que o direito consumidor, ele é importante até mesmo para tentar manter um mercado estável. Afinal, nós, consumidores, somos aqueles que movimentamos o mercado e fazemos com que haja este fluxo necessário entre compra, demanda, enfim, oferta. E, por último, o próprio ato das disposições constitucionais transitórias, que esse ato foi o que deu origem ao que nós entendemos hoje como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990. E aí esta lei, ela entrou em vigor, ela foi publicada e ela trouxe diversas diretrizes sobre a proteção do consumidor, quais são diversos direitos fundamentais que não existiam antes de 1990. Eu sempre digo que antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor, comprar um produto era ganhar na loteria, porque se o seu produto estivesse quebrado, a dificuldade que você teria para efetuar uma troca em virtude de uma situação a qual o consumidor, a qual você não deu causa, era extremamente complexo. Então, hoje nós temos todo um aparato jurídico que vai proteger o consumidor, e um aparato não somente estabelecido no CDC, aqui na Lei 8.078, mas também estabelecido em outras normas estatais e outras normas da União. Então, eles têm esta competência para editar leis que envolvam essa temática de proteção ao consumidor. A Constituição estabelece, além desses 3 atos, outras questões que, de uma forma não tão específica, também protege ao consumidor. Né? Então, nós vemos aqui a importância do CDC para reger esta nova ordem, né, que vai possibilitar a todos nós trabalhar este fluxo de uma forma a tentar equilibrar uma situação que nasce desequilibrada. De um lado, um fornecedor que tem todo um poder econômico, né, um poder técnico, e que está ali acima dos consumidores, do outro consumidor, esse ser vulnerável, que em determinados momentos ele só vai poder dizer sim, aceito, sem poder trabalhar e traçar determinadas diretrizes referentes à autonomia privada, que é peculiar ao direito privado. Então, vem esse CDC a traçar determinadas diretrizes que são essenciais. E quais são essas diretrizes? O artigo 1º, ele trabalha como características do CDC, se é uma norma de ordem pública, de interesse social, né, e uma norma também, e uma lei principiológica. Então, essas características que vão reger o CDC, elas vão ser importantes que a gente compreenda antes mesmo de adentrar efetivamente nesses aspectos referentes ao coronavírus. E eu explico por quê. Porque o CDC, ele é uma lei principiológica. Ele traz princípios abstratos que vão ser aplicados a cada caso concreto. Então, vejam só que interessante. Ele é uma lei principiológica que nós vamos analisar, né, e aplicar a partir da casuística, né, a partir do caso concreto em si. Eu digo sempre que se não houvesse o artigo 12 para frente, se estivéssemos até o artigo 10, já seria suficiente para respaldar e proteger o consumidor. E até o artigo 10 eu tenho normas de direitos básicos, de princípios que vão reger a relação jurídica de consumo. Ele também é considerado um microsistema multidisciplinar, porque ele tem normas não só de direito consumidor, ele tem normas de direito civil, quando a gente fala sobre contratos. Ele tem normas de direito processual, quando eu falo, por exemplo, da inversão do ônus da prova. Uma característica extremamente importante. Por quê? Para quem não entende, a inversão do ônus da prova significa dizer que não vai ser o autor que vai precisar comprovar a existência do seu direito. No momento em que o autor ele for considerado hipossuficiente, que ele for considerado vulnerável, que suas informações forem consideradas verossímeis, vai haver a inversão. Quem vai ter que comprovar que aquele determinado produto, aquele serviço não foi prestado de forma coerente é o fornecedor e não o autor, como acontece na maioria das ações que envolvem, por exemplo, o direito civil. Ele é também uma norma de ordem pública e interesse social. Como assim, professora? Significa dizer que as partes não podem livremente derrogar aquelas normas, eles vão ter que atuar e
observar aquelas normas na elaboração de um contrato, seja um contrato escrito, seja um contrato verbal. Então, são normas que não podem simplesmente as partes dizerem, não vamos mais trabalhar, não queremos que esta cláusula seja inserida no contrato. Opa, se o CDC ele diz que é uma cláusula abusiva, se o CDC diz que determinada prática de um fornecedor de serviços ou produtos é considerada prática abusiva, não pode haver a derrogação dessas normas, elas devem ser respeitadas acima de tudo. Então, ao lado dessas características do Código de Defesa do Consumidor, nós vemos aqui toda a organização do CDC de forma a proteger o consumidor como um todo. Desde o título 1, que vai trabalhar sobre determinadas questões de direito material, políticas nacional da relação de consumo, direitos básicos do consumidor, como proteção à saúde, qualidade dos produtos e serviços, por exemplo, a proibição de inserção de produtos com alta periculosidade, não é permitido no mercado, e se houver esta inserção, que haja o recall, se haja retirada desses produtos do mercado, sem prejuízo de indenização dos consumidores que, porventura, sofreram determinado dano. Nós temos também algumas questões referentes à responsabilidade, que é exatamente aquele dever originário em virtude de determinadas situações em que o fornecedor que deveria nos oferecer aquele produto ou aquele serviço de forma segura, de forma efetiva, não nos oferece. E aí surge uma responsabilidade originária, que é exatamente para reparar aqueles danos sofridos pelo consumidor em virtude de um acidente de consumo, ou até mesmo reparar aqueles vícios que possam ocorrer naqueles produtos que você possa adquirir ou naqueles serviços prestados. Nós temos determinadas práticas comerciais que o CDC ele vai elencá-las como algumas práticas abusivas, mas não de forma numerada, Podem existir outras práticas comerciais, como digo, O fornecedor, o ser humano, ele é extremamente criativo e pode trazer outras práticas que sejam consideradas abusivas, até mesmo por análise da legislação estadual, de outras leis federais e até mesmo do próprio magistrado, e traz a proteção contratual. E olha só que interessante, no próprio CDC, por ser um microsistema jurídico, ele traz também infrações penais, que vão proteger o consumidor. Ele traz a possibilidade do consumidor se proteger em juízo, traz diretrizes que envolvem como é que funciona o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E nesse ponto, eu vou trabalhar e vou trazer algumas questões atualizadas envolvendo o Senacom. Traz a Convenção Coletiva de Consumo, que não é muito utilizada, mas que é uma convenção que vai possibilitar os consumidores eles entrarem em acordo com os fornecedores para evitarem determinadas práticas, e trazem algumas disposições referentes à vigência e ao próprio vigor. Então, nós temos todo um aparato jurídico que envolve essa proteção ao consumidor. Nós temos diversos princípios, por ser uma lei biológica, que vai proteger a todos nós, enquanto consumidores. E, nesse ponto, eu gostaria de frisar que o consumidor e o fornecedor, eles são discriminados, eles são conceituados na própria norma, no próprio CDC. O consumidor ele é considerado aquele destinatário final do produto ou do serviço, mas olha só, o próprio CDC diz que o consumidor ele não é somente aquela pessoa física, o consumidor também pode ser considerado a pessoa jurídica, desde que prove uma vulnerabilidade perante uma grande empresa. Então, imagine aí uma pequena loja, ao caso que existe uma determinada situação de produtos que foram vendidos com determinadas falhas, E aí o que vai acontecer? Esses vícios existentes, o próprio fornecedor ele pode solicitar a aplicação do CDC, se for uma pequena empresa, a depender do caso concreto, e pode ser considerado consumidor, exatamente porque o STJ ele vai aplicar a chamada teoria finalista mitigada. Não é só o destinatário final, mas é também aquela pessoa jurídica ou física que comprove uma vulnerabilidade. E aí surge o princípio da vulnerabilidade do consumidor. E está lá no artigo 4º, como Política Nacional das Relações de Consumo, em que se reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Todos os consumidores são vulneráveis.
desde o Silvio Santos até a professora Ana Paula. Então, todos nós somos vulneráveis. Se enquadrou nessa definição de consumidor enquanto destinatário final daqueles produtos ou daqueles serviços, ele tem uma vulnerabilidade. Então, olha só a vulnerabilidade que nós podemos sofrer, né? Então, aqui no quadrinho fala, o frango congelado que comprei está cheio de água. E assim responde o fornecedor, senhor, coloque batatas, faça uma canja. Você não precisa nem acrescentar água, estou lhe fazendo um favor. Olha a vulnerabilidade que nós temos diante de um fornecedor neste tipo de situação, né? Então, nós temos também, por exemplo, a questão de publicidade. Então, nós temos publicidades que vão vender carros, mas não mostram engarrafamento, que mostram que todos estão felizes nas filas dos bancos, né? E que, se você usar o desodorante certo, você será atacado nas ruas, né? Mostra uma vulnerabilidade do consumidor, até mesmo com relação a práticas abusivas, né? Práticas enganosas que são fornecidas, que ocorrem no mercado de consumo. E aí, nós estamos diante de diversas situações que envolvem isso. E aí, dentro desta questão do consumidor ser vulnerável, ele ter esta situação eventual, essa situação tal em que ele é considerado esta parte, né, que não tem tanta força assim perante o fornecedor, enfim, a partir do momento em que você tem como análise que o fornecedor ele tem um poder econômico superior, ele tem um poder técnico, ele tem determinados poderes informacionais que nós não temos. Então, mesmo que um advogado diga, mas eu não sou consumidor, eu não sou vulnerável juridicamente, vá lá enfrentar, por exemplo, uma grande rede como a Coca-Cola, né? Você é vulnerável juridicamente, você é vulnerável de forma informacional, você é vulnerável de forma econômica, você é vulnerável tecnicamente porque você não sabe o que é que está dentro daquele produto. Imagine se você tivesse que provar que aquele computador que você comprou não foi você que quebrou, e sim já veio quebrado. Né? Então, mostra aí uma vulnerabilidade intensa do consumidor. Né? Só que não é somente isso. O direito, como vocês já devem ter estudado, ele é uma bilateralidade atributiva. Como assim, professora? Eu tenho direitos, deveres que se relacionam. Né? Eu tenho direitos do consumidor, mas eu também tenho deveres do consumidor. Eu tenho o direito de receber um produto em perfeito estado e eu tenho o dever de pagar. Assim como o fornecedor também, ele tem o dever de oferecer aos seus consumidores, aos seus clientes, os melhores produtos, que não venham quebrados, com avarias, prestar os melhores serviços, mas ele também tem um direito de, pelo menos, receber o valor. E aí, por causa desta relação bilateral atributiva, nós também podemos dizer que as relações jurídicas que envolvem, de um lado, o consumidor, de outro lado, o fornecedor, que tem por objeto ou produto ou um serviço, ele também vai ser regido pelo princípio da boa-fé objetiva, que vai reger todos os contratos existentes, né? E aí, esses contratos que existem dentro do princípio da boa-fé objetiva, ele também integra o capítulo da Política Nacional das Relações de Consumo e diz que vai ter que haver uma harmonização desses interesses das relações de consumo e essa compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre com base na boa-fé objetiva, né, porque é uma regra de conduta, e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. E o princípio da boa-fé objetiva, ele traz diversas funções, ele vai auxiliar a interpretar os contratos, não só do direito do consumidor, mas os contratos como um todo. Ele traz funções de integração em caso de lacuna naquele contrato ou dificuldade de se entender, aplica-se o princípio da boa-fé objetiva, e ele traz também uma importante função limitadora do exercício arbitrário do direito subjetivo do consumidor. Como assim? Então, o consumidor, ele também encontra limites, ele não vai poder utilizar e invocar todas as normas que estão no CDC, se, de certa forma, esta utilização for arbitrária, né? For em dissonância com a harmonia das relações de consumo. Professora, eu vi lá uma publicidade, uma oferta, dizendo que um determinado carro estava à venda por R$10. Vou lá e vou comprar aquele carro, vou entrar judicialmente porque o cara lá não quis me vender o carro por R$10.
Claro que foi um erro do ofertante com relação àquela publicidade, né? Então, nesse ponto, tem julgados condenando o consumidor por má fé, exatamente porque ele agiu em dissonia com o ordenamento jurídico, com a boa-fé objetiva, no sentido em que ele tentou se utilizar das normas de proteção ao consumidor para fazer valer um direito que não persistia, né? Então, a boa-fé objetiva, ela vai se remeter a isso, e ela se remete não somente a essas questões, mas ela também vai formar deveres jurídicos anexos que não vão estar escritos no contrato. Então, eu tenho determinados contratos que não vão ter todas as cláusulas. Imagina aí, você vai no cinema. Imaginou se naquele ticketzinho do cinema, tivesse escrito todos os deveres que o cinema tem para com você? Dever de segurança, dever de prestação de serviço de qualidade. Nossa, seria um ticket, né? Intenso. Então, são deveres jurídicos que não estão escritos no contrato, como, por exemplo, o dever de informação, né? O dever de informação é um dos deveres mais interessantes. Por quê? Porque o dever de informação não é só informar, é um dever de informar qualificado, é um dever de informar e se fazer entender. O fornecedor, ele precisa se fazer entender. Então, por isso, tem determinadas proibições, tem proibição de você vender um produto com manual em língua estrangeira. Dever de se fazer entender, dever de informar qualificado. O dever, por exemplo, de determinadas companhias aéreas, de determinados fornecedores, em trazer informações precisas sobre restrições que envolvem este novo período de pandemia, né? É um dever de sigilo, dever de lealdade entre as partes, dever de confiança. Tudo envolve a boa-fé objetiva, né? E esse princípio da boa-fé objetiva vai estar inserido no contrato, né? O CDC, ele não traz a diferença entre contrato escrito ou contrato verbal. Aquele contrato que é trabalhado pelo Código de Defesa do Consumidor com aquelas regras, né, de existência, validade, eficácia, enfim, elas vão ser trabalhadas independente de ser um contrato escrito ou um contrato verbal, independente de ser um contrato efetuado por WhatsApp, por e-mail, por Instagram, né? Mas a boa-fé, ela vai reger o consumidor em todos esses aspectos, desde a fase pré-contratual, como, por exemplo, referente à oferta, à publicidade, até durante o contrato, né, que vai ter que preservar a questão da informação do consumidor, até mesmo na fase pós-contratual, que refere-se, por exemplo, à responsabilidade civil. Pareceu um vício no produto, continua tendo a responsabilidade do fornecedor em trocar, em reparar aquele vício no prazo de 30 dias, e caso não seja possível reparar aquele vício, o consumidor abre-se um direito potestativo, que é o quê? De existir a substituição daquele produto, abatimento no preço ou devolução do direito em 30 ou 90 dias, a depender se é produto durável ou não durável. Então, eu tenho também a responsabilidade nessa esfera pós-contratual se houver um acidente. De repente, o celular que você está ligando, pá, explode. Responsabilidade ainda é daquele fabricante. O comerciante, neste ponto, ele não tem responsabilidade. A responsabilidade civil, ela é o quê? Objetiva. Ela vai englobar todos os entes que estão dentro desta cadeia de consumo, né? E envolve também a solidariedade. Tanto faz eu ir quanto comerciante, como eu ir quanto fabricante. Todos eles têm responsabilidade para conosco, consumidores, com exceção de acidente de consumo, que primeiramente você deve ir para o fabricante, e depois, se você não conseguir encontrar ou localizar o fabricante, ou se for uma questão de má condicionamento de produtos perecíveis, aí entra o comerciante. Então, todas essas fases, ela envolve o princípio da boa-fé, inclusive questões que envolvem a saúde também. Então, essa lei aqui, 17.210, que envolve, é uma lei estadual, é uma fase pré-contratual, que o fornecedor ele tem que ter cuidado para com os consumidores. Então, por exemplo, ele vai ter que fornecer máscaras de proteção, né? Local de higienização de mãos com água corrente e sabonete. Então, essa é uma obrigação dada a todas aquelas pessoas nos ambientes de trabalho, seja estabelecimentos públicos, industriais, comerciais e bancários, visando a proteção do consumidor,
antes mesmo dele vir a adquirir um determinado produto ou serviço. Então, olha só, aqui eu digo assim, que existe não só uma obrigatoriedade do estabelecimento em fornecer, mas também tem um dever do consumidor em entender a necessidade de utilização desses equipamentos, porque não é mais hoje, nós não podemos mais visualizar o consumidor fechado, compartimentado, sozinho. Nós temos que fazer uma análise do consumidor em conjunto. Se uma determinada atitude de um consumidor pode gerar danos para pessoas de forma indeterminada. Então, hoje, esta pandemia está nos mostrando a necessidade de atuarmos em conjunto, né? E essa questão pré-contratual, né, tem diversas proteções. E quando eu falo em contrato, né, lembrando para vocês que o contrato ele tem uma característica muito interessante dentro dessa proteção ao consumidor, que é o quê? A maioria dos contratos que nós fazemos, seja, por exemplo, na internet, né, seja um contrato de um banco, são contratos por adesão ou contratos de adesão, que você não tem a possibilidade de entrar em acordo, né? Imagine aí, você vai lá no banco, eu quero abrir uma conta corrente, mas aí, gerente, eu não quero que esta cláusula esteja inserida. O que é que o gerente vai lhe responder? Seja bem-vindo ao lado de fora da minha agência. Não tenho esta possibilidade de discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Por isso que é chamado um contrato por adesão, onde você simplesmente adere aos termos. Quando você vai em um determinado site, no comércio eletrônico, comprar um produto, você só tem uma possibilidade, né? Ou melhor, duas, comprar ou não comprar. Né? Não tem outra possibilidade dentro disso. E para você adquirir estes produtos que vêm com relação a isso, você precisa assinar um determinado termo, né? Um determinado pacto, que é chamado dentro do direito do consumidor como contrato por adesão. Né? E aí, antes de assinar este contrato por adesão, nós somos impactados por diversas questões que envolvem o marketing, que envolvem a própria publicidade. E quando eu falo em publicidade enganosa, é quando você vê um determinado produto sendo ofertado que não corresponde à sua realidade. Quem nunca foi lá comer um sanduíche perfeito na foto, quando chegou lá, viu aquele sanduíche que não era idêntico à foto? É uma publicidade enganosa. Ou quando eu falo em publicidade abusiva, que se utilize da inocência das crianças, questões de gênero, de raça, né? São publicidades enganosas e abusivas que o CDC, ele também vai carregar essa proteção. E olha só, nós estamos vivenciando diversos abusos nessa publicidade, nessas práticas de marketing, que em alguns pontos estão exacerbando essas questões de imaginação, de organização, que chega mesmo a se utilizar da nossa inocência, a nossa vulnerabilidade. Olha esse exemplo aqui. O Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu um lote de sabão em pó por induzir sobre a eficácia contra o Covid-19. Me digam se, por acaso, isso daqui não é uma publicidade enganosa e até mesmo abusiva, porque se está utilizando de uma vulnerabilidade do consumidor que está preocupado com toda esta situação pandêmica. É uma situação de publicidade abusiva, né? Nós temos também questões que envolvem que o próprio Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele atua de uma forma bem complexa ao lado dos PROCONs e dos DECONs. E olha só isso daqui, notificação de empresas de ramos de alimentícia e higiene pessoal, em que houve o quê? Que precisa ser informado aos consumidores se houve alteração quantitativa nos produtos embalados. Tem alguns fornecedores que estão se utilizando desta situação para diminuir o volume das suas embalagens de álcool em gel, né, de máscaras, né? Alguns fornecedores, eles estão pegando a embalagem de máscara, dividindo em 3 para fazer a venda, né? Então, o que é que está acontecendo? Está havendo uma atuação positiva do Senacom em conjunto com os PROCONs e os DECONs, até mesmo a Defensoria Pública e o Ministério Público, para evitar essa prática. E essa não é a única prática que está ocorrendo, uma prática abusiva. Eu estou falando pré-contratual exatamente porque é uma questão em que
envolve situações de publicidade que várias pessoas vão ser atingidas e nós não sabemos quem, né? É uma questão que envolve todos nós, que todos nós vamos ser considerados consumidores equiparados, porque mesmo eu não tendo intervindo diretamente nessa relação de consumo, eu sou uma consumidora, porque eu estou sendo prejudicada em virtude disso. E outro exemplo de prática comercial abusiva, olha, é o aumento abusivo dos preços dos produtos e serviços. Quando começou esta questão da pandemia, nós tínhamos máscaras sendo vendidas a um valor baixo. De repente, quando o fornecedor percebeu determinadas questões, subiu o preço a 100%, 200%, 15.000%, né? E essa é uma prática abusiva porque está lá no artigo 39 do CDC que não se pode exigir do consumidor uma vantagem manifestadamente excessiva e não se pode elevar sem justa causa o preço desses produtos ou serviços. Mas veja bem, sem justa causa, né? Porque essa questão da precificação é muito complexa. Não é só aquele valor daquele produto que é repassado para o destinatário, para o consumidor enquanto destinatário final. Tem que se verificar se aquele aumento abusivo ele não foi, não vem desde a fábrica, se não houve um aumento dos insumos. Então, precisa ser analisado cada caso concreto para poder fazer esta análise e evitar este aumento abusivo desses preços dos produtos e serviços. No Rio Grande do Norte, teve uma intervenção do Ministério Público que encontrou em estoque milhares de máscaras, se eu não me engano, eram mais de milhões de máscaras lá confiscadas, né, guardadas pelo fornecedor para se utilizar dessa situação de vulnerabilidade. Eu posso até dizer que é uma hipervulnerabilidade nossa, do consumidor, porque quem são os hipervulneráveis? Idosos e crianças. Mas nós também estamos numa situação de hipervulnerabilidade para fazer a venda daqueles produtos posteriormente, por um preço excessivo. Então, digamos que aquela pessoa guardou, estocou, e aí vai vender aquela máscara para o fornecedor. Infelizmente, esse preço vai ser repassado para o consumidor. Mas tudo isso está sendo avaliado e analisado, né? São multas que estão sendo aplicadas em virtude destas situações que existem, né? Como, por exemplo, aqui, o Senacom, ele fechou um acordo com o supermercado para tentar evitar estes preços abusivos, para fazer um controle desse eventual abuso nos preços em função desta pandemia do coronavírus. Então, é uma parceria que tem o intuito trazer uma transparência nas relações de consumo, para que possamos adquirir aqueles produtos pelo preço justo. Claro que isso também envolve a questão de oferta, de demanda, mas toda essa questão de análise de preços tem uma nota técnica emitida pelo Senacom, que é extremamente importante para que a gente possa verificar como é que determinados produtos são precificados, né? Não é algo tão simples, mas quando há notadamente um abuso deste preço, né? Algumas empresas como o Mercado Livre, a Amazon, eles estão evitando, proibindo que fornecedores vendam estes produtos que são tão necessários à coletividade. Não sei se vocês viram nos Estados Unidos, dois irmãos, eles adquiriram diversos potes de álcool em gel. A Amazon disse que eles não, acho que era 17 mil frascos de álcool em gel. E aí, o que foi que a Amazon disse? Não, no meu site não. Você está se utilizando da vulnerabilidade das pessoas, vulnerabilidade dos consumidores, para se utilizar e ter um aumento, para fazer um aumento arbitrário dos preços dos produtos, né? Que isso atenta contra a própria saúde pública. Olha só, então tem todas questões sobre isso, né? Eu tenho também vários processos que estão sendo analisados, que empresas estão fazendo cobranças abusivas de determinados produtos. E olha, produtos médicos, né? Produtos de distribuição de medicamentos, preços abusivos com relação à máscara, com relação a determinados aparelhos de proteção estadual. Isso aqui ocorreu lá em Santa Catarina. Aqui no Ceará, nós também tivemos determinadas questões de cobranças abusivas e que o DECON e o PROCON estava de olho. E tem tantas questões que envolvem não só essa cobrança abusiva, mas até mesmo determinadas empresas
que estão vendendo remédios de pressão alta com impurezas que podem causar câncer. Então, por que o Senac está atuando até mesmo com relação a isso? Porque, além do grupo não ter feito recall, recolhido isso, ele está ofertando um determinado produto que carrega um problema tão grave que pode intensificar determinados sintomas do Covid-19, caso você venha a ter. E olha a multa, 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. Parece pouco, né? Parece muito, mas não é muito, não. É pouco. Uma grande empresa farmacêutica, ela tem muitos aspectos com relação a isso, né? Até mesmo há uns 60, 90 dias, o aumento dos preços dos medicamentos foi suspenso para poder tentar proteger. Questões que envolvem o direito concorrencial também houve uma suspensão temporária, permitindo que outras empresas que vendam similares possam vender e entrar no mercado para poder fornecer determinados medicamentos que nós estamos precisando neste momento, né? E aí o Estado do Ceará, ele editou uma lei específica, né? Que é essa lei 17.213, que veda a majoração injustificada do preço de produtos ou serviços durante a vigência do plano de contingência aqui no Estado do Ceará. Vamos lá, não precisava dessa lei, bastava uma questão de educação dos fornecedores para entender que não é momento de se utilizar destes métodos abusivos para conseguir angariar recursos, né? Nós temos que analisar a situação real. Eu sei que não só o consumidor está numa situação vulnerável, determinados fornecedores também estão, mas esse tipo de atitude não é uma atitude que deve ser preservada neste momento em que nós devemos tentar chegar ao máximo de conciliação e o máximo possível de cooperação entre consumidor e fornecedor. Não dá mais para você simplesmente colocar no mercado produtos aumentando de forma injustificada os produtos e preços. Então, durante esse período, né, durante essa vigência desse plano de contingência, não pode haver aumento, majoração de forma, olha só, injustificada. Mas claro que se houver aumento de preços praticados por indústria, pelo produtor, fornecedor de serviços, não há o que se falar. Por isso que eu digo, tem que se analisar a cadeia de consumo, né? E aí toda essa, na análise da própria legislação estadual, ela vai trabalhar para tentar proteger esta majoração justificada. E se houver problema, professor, o que é que eu faço? DECOM, PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público, reclame aqui, consumidor.org, né? E não somente foram esses casos que nós vimos também alguns supermercados e algumas farmácias condicionando a venda a limites quantitativos, que também é uma prática abusiva, porque se o consumidor ele quer comprar e tem condições de comprar, ele não pode ser limitado, vírgula, sem justa causa. Olha só, de novo, limites quantitativos referentes à justa causa. Então, é um momento em que até mesmo a Associação de Supermercados está indicando para os seus supermercados que façam uma limitação na venda de álcool, de máscaras, para o quê? Questão de tentar chegar a uma igualdade nisso, para que todos possam ter acesso a esses mesmos produtos, para que um fornecedor, para que uma pessoa não venha comprar um limite infinito de máscaras e álcool, que acaba o estoque daquele supermercado, para depois fazer a venda por um preço maior. Então, se houver uma justa causa, pode haver uma condição, pode haver um condicionamento, pode haver uma limitação na venda, né? Exatamente por quê? Porque hoje nós temos que analisar que nós não somos mais nós temos que analisar toda a sociedade e que o ato de uma pessoa pode vir a prejudicar a todos nós. Então, essa fase contratual, nós tivemos várias repercussões. E na fase contratual, né, no momento que você vai fazer a contrato, vai contratar um determinado produto ou uma prestação de serviço, nós também temos diversas diretrizes. Primeiro, que se há uma oferta suficientemente clara e precisa, aquela oferta vai vincular. Como assim? Se você tiver à venda um determinado produto por um determinado preço, e aí você pega aquele produto, por exemplo, do comércio eletrônico, coloca no carrinho, e lá no carrinho aparece outro valor, opa, né? É uma prática abusiva. E aí vai haver a vinculação da oferta
para com o fornecedor e o consumidor. Se tem uma oferta, eu tenho o direito de exigir o cumprimento daquela oferta, né? É uma determinada característica desta questão do contrato. E não somente comprei um determinado produto, por exemplo, comércio eletrônico, né? WhatsApp, Instagram, né? Comprei um produto fora do estabelecimento comercial, surge para nós o chamado direito de arrependimento. Que é esse direito de arrependimento? É o direito que o consumidor tem de desistir do contrato no prazo de 7 dias, a partir da assinatura, em caso de prestação de serviço, ou do ato do recebimento do produto ou serviço, olha só, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, ou seja, por telefone, né, pela internet. Então, se houve a compra de um determinado produto fora do estabelecimento comercial, eu tenho o prazo, o direito de me arrepender em 7 dias a partir do momento que eu compro, né? Eu vi uma determinada caneta na internet, linda, perfeita, né? De cor azul. Quando me chega aquela caneta, ela não é azul, ela é verde. Opa, não quero. Eu comprei uma caneta que era azul. Posso ter, a partir do momento que eu recebo, que eu pego aquele produto que eu vejo que não era aquilo que eu imaginava, o direito de me arrepender, né? Só que esse direito de arrependimento, ele está temporariamente suspenso. Mas suspensa a aplicação até o dia 30 de outubro de 2020, para hipóteses de entrega domiciliar delivery de produtos perecíveis ou de medicamentos. Então, você vai lá e liga para a farmácia. Olha, eu quero um determinado remédio. Vai lá e entrega esse remédio. 7 dias depois, 6 dias depois, você diz, eu não quero mais esse remédio. Não é assim, né? O direito de arrependimento, neste ponto aqui, ele vai ter a suspensão em caso que você possa adquirir aquele produto por delivery. E também alimentos. Né? Você compra um determinado sanduíche no restaurante. Né? Você recebe aquele sanduíche. Você não tem, neste período, não mais essa possibilidade de se arrepender da compra daquele produto. Ou supermercados. Né? Roupas. Se eu comprar uma roupa e quiser me arrepender, pode, porque não é produto de consumo imediato. A suspensão deste direito de arrependimento, ele só ocorre durante este tempo de pandemia e para produtos perecíveis, de consumo imediato ou medicamentos. Exatamente em virtude deste aumento, este incremento que está acontecendo da quantidade de compras que nós estamos fazendo online, né, por delivery. Né? Então, houve um aumento com relação a isso. E aí passamos esta parte, né? Não vamos nos arrepender, né? Mas aí surge um aspecto interessante, que é exatamente o quê? Surge o contrato, que aí eu acho que todos vocês já passaram por esta situação, como, por exemplo, dentro de estabelecimento de ensino, né? Dentro de determinadas prestações de serviços. E aí, nesse contrato, existe uma determinada cláusula que ela é ou abusiva, ou uma determinada situação que não estava... que em razão de fatos supervenientes, ela tornou extremamente onerosa a minha prestação. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos tentar fazer um esforço para integrar este contrato. Né? Mesmo com a exclusão de determinada cláusula, nós vamos tentar fazer o possível para tentar fazer com que este contrato ele seja preservado. De forma que, se a exclusão deste determinado contrato não puder causar prejuízo a todo o contrato. Se não houver esta possibilidade, vamos manter o contrato. E aí surge para todos nós a possibilidade de modificar as cláusulas, que são cláusulas que já nasceram com determinados problemas, com determinados abusos, ou revisão. Né? Ou seja, ocorreu uma determinada situação superveniente que tornou desproporcional aquele contrato. Opa, né? Você quer uma razão superveniente melhor do que esta pandemia do coronavírus? Né? Só que aqui, diferentemente do Código Civil, nós nos utilizamos da chamada teoria do risco objetivo do negócio jurídico. O fornecedor ele tem uma responsabilidade objetiva. Ele deve estar ciente e fazer toda a organização de sua empresa de modo a contemplar fatos
né, que possam vir a acontecer no decorrer do tempo. Mas o que ocorreu hoje com o coronavírus foi uma superveniência de um fato que pegou não só o consumidor de surpresa, mas também o fornecedor. E o próprio CDC, ele vai preservar, vai tentar fazer com que haja a possibilidade de manter este contrato, de forma a fazer somente a revisão daquela cláusula, a revisão das prestações, a revisão de determinados conteúdos, para tentar fazer com que aquele negócio ele seja preservado. Porque hoje nós não estamos no momento de cancelar contratos, nós estamos no momento de tentar cooperar, de fazer o máximo possível para que o ciclo econômico ele não termine. Por exemplo, uma questão educacional, escola, eu vou cancelar o contrato. Opa, você tem que ver que no momento em que há um cancelamento de um contrato com a escola, aquela escola vai deixar de poder pagar seus funcionários. Por consequente, os funcionários vão deixar de poder cumprir suas obrigações. E aí essas obrigações podem atingir até você, que tem um pequeno negócio que foi quem cancelou aquele contrato. Nós estamos numa tentativa no momento em que temos que tentar conservar o máximo possível os contratos, os negócios jurídicos, né? E para isso, várias leis surgiram, como, por exemplo, a prorrogação dos planos promocionais adquiridos. Eles não fizeram cancelamento dos planos de academias, eles prorrogaram. Caso a academia não esteja realizando sua atividade de maneira remota, a data final vai ser prorrogada para casos de planos em vigência, né? Seja adquiridos ou pagos antes do estabelecimento do isolamento social. Exatamente para garantir aos alunos o quê? A reposição das aulas suspensas. Então, aqui não houve o cancelamento do contrato, houve uma análise, né, por parte dos legisladores para fazer essa intervenção na atividade econômica, porque isso é uma intervenção na atividade econômica, mitigando a autonomia das partes, de forma que há esta possibilidade de prorrogar estes planos promocionais, ok? E aí, esta prorrogação desses planos promocionais é um exemplo, princípio da conservação do pacto. Vamos tentar manter o máximo possível das nossas relações negociais, porque temos que tentar preservar a nossa ordem econômica. E olha outro exemplo aqui, que esse foi uma lei que eu fiquei extremamente satisfeita com ela. Nós temos essa questão da multa contratual de fidelidade, quando você assina com a empresa de telefonia fixa, móvel, internet ou TV por assinatura, que você não pode cancelar antes de 12 meses ou você vai pagar uma multa de fidelidade. Opa, mas nós estamos numa situação tão complexa. E se por acaso, depois dessa pandemia, vier a pessoa, o consumidor, a perder seu emprego? Como é que ele vai manter a assinatura deste contrato? Como é que ele vai conseguir pagar esta multa contratual? Olha a vulnerabilidade, né? E aí veio o Estado do Ceará brilhantemente, que disse o seguinte: se o consumidor, olha aqui no artigo 1º, se o consumidor comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão do contrato, as empresas ficam obrigadas a cancelar a multa contratual de fidelidade de 12 meses, não podem mais cobrar a multa contratual durante a pandemia e 1 ano após o seu fim. Ou seja, você perde o emprego, você não tem mais condições nem de pagar mais a sua internet, nem o seu telefone fixo, móvel. Você vai conseguir pagar a multa contratual? Não. Então, a lei estadual, ela dá essa diretriz. E se a fornecedor descumprir esta lei, o que é que vai acontecer? Multa 5.000 vezes o valor da unidade fiscal de referência, tá? Eu acho que está quase R$5, se eu não me engano, né? Então, olha só, eu tenho uma lei extremamente válida, eficaz e efetiva. Por quê? Porque eu tenho aqui uma sanção, uma consequência jurídica. Se a empresa não cumprir, multa, sanção, consequência jurídica. Vamos proteger aquelas pessoas que estão vulnerabilizadas diante dessa situação. São as pessoas que perderam seus empregos em virtude dessa situação, né? Uma legislação que, para mim, não foi muito interessante, mas tem sintonia, exatamente por quê? Porque houve essa questão do trabalho remoto, dessa diminuição das pessoas, né, dessa demissão em massa que ocorreu, é a suspensão do tempo máximo para o contato direto com o atendente.
Vocês sabiam, eu acho que vocês não sabiam, que quando você liga para uma operadora para poder tentar resolver uma determinada situação por telefone, você deveria receber um feedback da atendente até 60 segundos? 60 segundos. Pois é. Né? Já não cumpriam e agora está suspenso esse prazo, né? Então, você vai hoje, se tiver algum determinado problema, você vai ficar infinitos minutos, né? Até que alguém atenda. E essa questão não vai ocasionar questão de danos morais com relação a isso, né? Eu dou um exemplo que eu tive que ligar para um determinado fornecedor, eu fiquei 30 minutos esperando. 30 minutos, por quê? Suspensão desse tempo máximo. Né? Acho que vocês nem sabiam que o máximo que se pode ficar é 1 minutinho esperando a atendente. Né? Pois é, mas agora nem isso mais. Né? Durante o tempo previsto, né, na portaria, durante um determinado tempo, né, durante esse tempo que vai ser traçado este período de pandemia, está suspenso. E aí você vai ter que ficar um determinado quantidade indeterminada para aguardar, né? Isso é esta questão excepcional. E não somente, outra questão que envolve muito essa questão contratual, que houve uma situação de referência a serviços, reservas, eventos, setores de turismo. Por exemplo, quem completar 15 anos neste ano, infelizmente, não vai ter festa de debutante. E quem já contratou o serviço de debutante? Aqui, medida provisória número 948 de 2020, traçou algumas diretrizes. E ele traçou determinadas diretrizes com o intuito de tentar fazer com que seja mantido aquele contrato, né, com relação a turismo e cultura. Então, com relação a questões de reservas. Então, a intenção aqui é que não haja o cancelamento prioritário daquela questão. Primeiro, vamos tentar entrar no acordo para chegar numa solução, né, de forma que aquele pacto ele não seja encerrado, de forma que a gente tente fazer com que haja o cancelamento, de que o valor, de que eu coloco um ticket à frente, né? De que, por exemplo, teve um evento, teve um movimento de alguns fornecedores, de algumas pessoas que organizam determinados eventos, fazendo o seguinte: pelo amor de Deus, não cancele o seu evento, prorrogue, a gente ainda quer fazer sua festa de aniversário. Por quê? Porque imagina a pessoa, aquele pequeno fornecedor de eventos, aquele pequeno fornecedor de turismo, agência de turismo, tem que desembolsar aqueles valores que já pagou. Ah, mas eu já comprei as lembrancinhas do aniversário, já comprou várias questões. Então, a medida provisória, número 948, vem para tentar preservar esse pacto. Né? E aí, esse cancelamento de serviços, de reservas de eventos, tanto turismo ou cultura, nós vamos tentar, prioritariamente, tentar conservar, né? Tentar remarcar aquele serviço, disponibilizar o crédito, ou até mesmo outro acordo a ser formalizado com o consumidor. Não sei se vocês têm ciência disso, mas quando começou a questão do coronavírus na Itália, eu estava lá, né? E aí começou lá na Itália, e eu estava lá na Itália, e quando todo jornal passava essa questão, eu recebia ligações direto aqui do Brasil, dizendo que a situação estava terrível na Itália. Ainda bem que em Roma, onde eu estava, não tinha ainda acontecido essa questão. Nós estávamos, né, muito numa situação complexa, porque nós íamos passar uma semana lá, né? E aí nós íamos de Roma, Florença, Veneza e Milão. E Veneza e Milão era onde? O foco. Ainda não tinha chegado em Roma. E aí o que nós fizemos? Nós, no desespero da situação, compramos uma outra passagem de outra companhia para retornar o mais rápido possível. Né? E aí a agência de turismo, ela envidou todos esses esforços para fazer o quê? Não a devolução do dinheiro, mas a remarcação dos serviços. Exatamente porque existe essa questão de tentar preservar aquela reserva, de tentar preservar também o pequeno negócio. E se o consumidor ele pode auxiliar o próprio mercado de consumo, o próprio mercado econômico, por que não? Agora, se, por exemplo, não houver essa possibilidade dessa remarcação, você não quer remarcar, você quer cancelar porque você não tem mais interesse em fazer aquela determinada situação, aí há a possibilidade de se aplicar e de se devolver diretamente os valores, né? Mas isso,
acordo, né? O que nós estamos vendo hoje, nesta pandemia, é tentar preservar o máximo possível o pacto, porque um pacto que é desfeito, um contrato que é desfeito, pode ocasionar consequências para outros integrantes da cadeia de consumo, né? E olha só, conservar acordo, né? Mais do que nunca tentar chegar ao máximo possível dessa cultura de paz, né? E aí são situações que caracterizam hipóteses de caso fortuito, força maior, e você não pode entrar pedindo danos morais nessa situação, a não ser que seja uma questão de má prestação de serviço com relação a determinados assuntos. A simples remarcação de serviço, simples cancelamento, não seja dano moral. Mas, se houver, por exemplo, um cancelamento do voo, nessa única jurisprudência que eu consegui coletar para vocês, ainda não temos decisões dos tribunais. O que foi que aconteceu? Né? Que aqui houve esta pandemia que ocasionou o fechamento de fronteiras, prejudicou o voo adquirido para abril de 2020. No meu caso, meu voo foi no começo de março, estavam começando ainda não tinham fechado aeroportos, não tinha sequer nenhuma estrutura fazendo informações sobre essa questão aqui no Brasil. Não tinham fechado, nem na Itália, nem na Espanha. Quando a gente chegou aqui, eu acho que foi uns 10, 15 dias depois, foram que começaram a fazer esse cancelamento. Então, aqui, a medida provisória determinou o reembolso de valores, né? Só que esse reembolso pressupõe o quê? Pagamento já realizado. Né? E aqui, o que é que acontece? Como for um serviço não prestado, o consumidor ele não pode ser penalizado, né? O cancelamento não se deu nem por ato do consumidor, nem por ato da companhia aérea. Então, a companhia aérea, olha que beleza, conservação do pacto. A companhia aérea não precisa reembolsar imediatamente o que já recebeu, mas, logicamente, não pode ficar com esse valor. O que é que está acontecendo? O parcelamento daquele valor que o consumidor pagou em diversas parcelas, visando também a preservação da saúde econômica do próprio negócio jurídico. Né? Então, essa questão das agências de turismo, elas estão todas envolvidas naquela determinada medida provisória. Outra questão interessante, que eu não vou falar muito para vocês, porque envolve um conhecimento muito amplo sobre planos de saúde, e aí a gente precisaria de uma outra conversa sobre essa questão com relação a determinadas situações que os planos de saúde vão cobrir, né, com relação a determinadas coberturas, é que agora, dia 30 de junho, né, nós tivemos a inclusão do teste sorológico como obrigatório. Antes era uma questão jurídica, em que você deveria entrar judicialmente para solicitar isso. Hoje não. A própria Agência Nacional de Saúde, que é uma autarquia, uma agência reguladora, que envolve essa atuação no mercado econômico de forma a diminuir e mitigar essas questões que envolvem, né, ou a pessoa, o consumidor, o fornecedor e o próprio Estado, disse que é obrigada agora os planos de saúde ofertarem como cobertura obrigatória o teste sorológico. Dentro dessa questão de plano de saúde, envolvem questões como se o seu plano é ambulatorial ou não, enfim. Né? Mas essa é uma decisão extremamente recente que mostra que o Estado ele também está atuando no sentido de regulamentar essa questão que envolve a economia, a atividade econômica, protegendo não todos nós consumidores, né? Com relação eu vou falar um pouquinho mais rápido, a questão da educação, todos vocês têm ciências desta lei do Estado do Ceará, que foi originada de uma ação civil pública da Defensoria Pública, lá em Fortaleza, que dispôs de diversas ações de proteção da rede privada, concedendo descontos, né, a depender da situação, em virtude desta pandemia. E olha que interessante, essa suspensão, esse desconto, né, ele ocorre exatamente diante dessa necessidade de se preservar o pacto, né? Porque as entidades, as instituições de ensino, elas estão fazendo o quê? Elas estão tentando seguir uma diretriz do MEC, né, de que há possibilidade de ensino remoto, no caso nosso, aula síncrona, né, aula semipresencial, em que nós estamos aqui diante um do outro, para poder tentar fazer com que o aluno ele não seja prejudicado. Imagine se você, acadêmico de direito, ainda tem que esperar o quê? Um ano para se formar. Pois é,
né? Então, vamos preservar o pacto e vamos também auxiliar as instituições de ensino para que elas possam continuar fornecendo seus serviços de qualidade, como a FPO tanto faz. Essas são apenas algumas das alterações legislativas que existem e que ainda vão vir com o decorrer do tempo, né? Nesta grande época de pandemia. Só me engano, ela foi decretada dia 17 de março. E aí, todas essas questões, elas envolvem esta atuação maciça nossa do consumidor em denunciar esses casos, a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública em efetivar essas normas de proteção ao consumidor, como, por exemplo, através da ação civil pública, né? E também através de determinados canais colocados ao nosso acesso. Então, se houver qualquer situação em que você se veja compelido a ter que aceitar algo que você considera como uma prática abusiva, ou que o CDC ele traça como prática abusiva, como cláusula abusiva, não só aquilo que está inserido no Código de Defesa do Consumidor, mas como nas leis estaduais e nas leis federais, olha só, nós temos instrumentos para poder fazer com que nossos direitos sejam efetivados pelo Ministério Público do Estado do Ceará, pela Defensoria Pública, que deu aso a esta lei com relação aos descontos escolares, e também são duas ferramentas super importantes, o Reclame Aqui, que é um site que tem parceria com diversos fornecedores, e o consumidor.org, que é diretamente ligado ao Ministério da Justiça, ao Senacom. Então, a partir desta tentativa de chegar ao acordo, né, eu sempre digo, judicializar não é a primeira opção. Nós temos que tentar chegar a um acordo, tentar chegar a uma situação ideal, porque nós também temos que ter consciência que nós somos vulneráveis, mas a situação não está fácil também para os consumidores. E vamos tentar chegar a uma solução. Mas, infelizmente, se não houver possibilidade de pacto, de acordo, aí entram as questões judiciais para fazer com que sejam prevalecidos os nossos direitos traçados pelo Código de Defesa do Consumidor, né, pela legislação ordinária, pelas medidas provisórias, pelos tratados internacionais também e pela própria Constituição Federal. Né. Então, fica aqui o meu abraço para todos vocês. Né. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Espero que todas essas questões tenham lhe sido úteis e eu tenha conseguido explicar de uma forma direta e concreta essas relações que envolvem o coronavírus e o direito do consumidor. Muito obrigada a todos. Bom, muito obrigado, professora Ana Paula, mais uma vez, pela sua explanação aí bem didática, né, e perpassando por vários momentos, né, diante de tantos impactos causados pelo coronavírus, né, ao longo desse tempo, né. Podemos constatar que trata-se de um evento, portanto, já muito bem explicitado por você, de uma força maior, né, onde não há esse nexo de causalidade, né, nem consumidor e nem fornecedor não deram causa. Então, esses impactos, eles precisam, de fato, serem bem pensados, sempre pautados pela questão da boa-fé, a questão da transparência, a questão do bom senso, né, e ressaltando sempre a questão da manutenção dos contratos, que é um ciclo, é uma cadeia que está toda envolvida, não interrupção dos pagamentos e, porventura, né, em regra, a preservação do crédito, né, sem multa para ser usado posteriormente, na primeira oportunidade que for possível. Então, diante de todos esses impactos, a legislação bem trazida, né, tratada aqui nesse momento aqui, eu gostaria só de ressaltar aqui que as dúvidas, né, elas foram dadas essa oportunidade aqui aos alunos, né, os participantes, pelo chat do próprio YouTube, né, e aí a aluna Gleidiane Maciel até chegou a comentar aqui, professora Ana Paula, que já chegou a ficar quase meia hora ouvindo musiquinha e nada de atendente, né? Isso é muito comum. Antes da pandemia ou depois da pandemia? Porque depois da pandemia você pode ficar até 1 hora, não tem mais prazo mínimo. Se foi antes, prática abusiva. Exatamente. Então, de fato, seria essa aqui vou aguardar aqui mais algum questionamento dos alunos, né? Se possível aqui, pessoal, alguma dúvida, mais algum questionamento, a gente aguarda a professora Ana Paula. Se alguém tiver algum questionamento, vocês podem colocar lá no YouTube da faculdade, que de vez em quando eu posso olhar e posso auxiliá-los e respondê-los, ok?
A Cleidiane respondeu, antes da pandemia, pois é, prática abusiva, Cleidiane, pegasse todos os comprovantes e viesse falar conosco para que a gente pudesse verificar essa possibilidade de resolução judicial, já que você tentou, né? Ou antijudicial, entrar, ó, reclame aqui consumidor.org, resolve muita coisa, eu garanto a vocês. E se não for resolvido, você vai ter todo um aparato formal para entrar judicialmente e mostrar ao judiciário, judiciário, eu tentei, a empresa não quis me ouvir. Você, o Poder Judiciário é o único que eu posso chegar próximo para tentar resolver meu problema. E aí, ó, indenização, ó, show. Por quê? Porque você comprova essas questões que você tentou resolver de forma consensual. E é importante destacar, né, professora Ana Paula, que esses canais, eles estão à disposição aí do consumidor, né? O Reclame Aqui, nem todo mundo conhece, o consumidor.gov, eu já fiz uso desses canais e foram realmente bem efetivos, a resposta veio imediata e o meu problema resolvido de forma extrajudicial, né? De maneira administrativa, a gente pôde resolver sem precisar judicializar, o que é o mais importante, né? A gente tentar também pensar nessa política de pacificação, né? Na solução dos conflitos. Bom, então, pessoal, caso tenham alguma dúvida, aí podem colocar no chat aí do YouTube, que a professora Ana Paula, em tempo hábil, aí ela pode sanar essas dúvidas, tá? Então, de antemão, já encerraremos esse momento, agradecendo mais uma vez aqui a professora Ana Paula Marques, né, que sempre disponível aqui para a FPO, uma grande honra e alegria diante de uma explanação tão bela, tão esclarecedora, diante de tantos questionamentos, né? Diante de tantos impactos sofridos dentro do âmbito do direito do consumidor. Então, em nome da FPO, eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença, a sua participação de grande valia para nós, sempre uma honra tê-la conosco, dizer que a FPO sempre está de portas abertas para lhe receber, agradecer por todas as suas contribuições, o seu aprendizado compartilhado, né, toda a sua experiência vivenciada na prática, trazendo para os nossos alunos, para os seus alunos e para os nossos professores da casa, né, que também participaram desse evento. E aí agradecer também ao professor Keynes, né, nosso coordenador do curso de Direito, pela idealização desse projeto, junto ao professor Delano Carneiro também, diretor de graduação e pós-graduação da FPO, e toda a direção docente da FPO. Então, em nome da instituição, a gente agradece mais uma vez pela sua participação, parabéns pela exposição, e agradecer a todos os participantes nesse momento, e toda a equipe, né, que pôde trabalhar para que isso tudo pudesse ser concretizado de forma plena e positiva no compartilhamento, né, de informações e conteúdos tão ricos, né, para todo o corpo acadêmico, né, e para a população como um todo. Então, muito obrigado, professora Ana Paula, mais uma vez. Professor Igor, caso alguém queira esse material que eu fiz aqui para vocês, né, especialmente para essa palestra, vocês podem deixar um e-mail aqui no vídeo também, que eu posso mandar para vocês. Eu vou mandar para o professor Keynes, para que ele possa disponibilizar para vocês, até mesmo porque eu acho que eu apresentei algumas leis que nem todos tinham conhecimento. A gente olha sempre as leis federais e esquece das leis do estado do Ceará. Então, é interessante também a gente ter uma prática rotineira de olhar o Diário Oficial do estado do Ceará, porque todos os dias estão ocorrendo novas leis de caráter que envolve consumidor, que envolve diversas questões que são importantes para todos nós. E parabenizar novamente, como eu já tinha falado no início do curso, ao professor Keynes pela organização, agradecer a todos da gestão e agradecer a você, professor Igor, que é um grato prazer estar aqui diante de você, né, sempre tão solícito. Muito obrigada pela apresentação. Estou muito satisfeita em retornar novamente, nem que seja de forma virtual, aqui à Faculdade Princesa do Oeste. Muito obrigada a todos. Amém, professora Ana Paula. Muitíssimo obrigado aí pelas ponderações, por tudo, pela sua valiosa participação. Viu? Então, a casa está de portas abertas. Agradecer a todos os envolvidos. E qualquer coisa, então, pessoal, a professora Ana Paula vai disponibilizar o material para o professor Keynes e ele pode disponibilizar para quem tiver interesse em relação aí a temática do direito do consumidor. Então, hoje fechamos o ciclo desse projeto webinar, nosso último encontro. Então, hoje encerramos esse ciclo, né, que foi tão produtivo nas diversas áreas no âmbito jurídico, né, que podemos perpassar em relação a esses impactos trazidos pelo Covid-19. Então, muito obrigado, professora Ana Paula, mais uma vez, tudo de bom e até a próxima oportunidade, espero que seja breve, né? Tudo de bom, um grande abraço a todos, pessoal, tudo de bom.